O que é melhor, investir através de imóveis físicos ou através de fundos imobiliários? Se você tem essa dúvida, acompanhe esse vídeo aqui conosco e compare as vantagens e desvantagens de cada tipo de opção de investimento para você. Olá, eu sou o Diogo Ramos, planejador patrimonial familiar e especialista em investimentos. E aqui nós falamos sobre planejamento patrimonial, como você consegue promover uma melhor construção do seu patrimônio que dê mais rentabilidade, proteção e segurança para você e para sua família. E agora eu vou falar de um tema muito importante do seu patrimônio, que é como você pode fazer os investimentos imobiliários de acordo com seus objetivos e comparar o que poderia ser melhor para você e para o seu patrimônio. Não podemos negar que o setor imobiliário é muito bom para se investir e nós brasileiros temos costume de investir muito em ativos imobiliários, não é mesmo? E até uma grande fala das pessoas quando vão se casar que falam que em casa quer casa. E entenda, quer casa com comprar casa, tá bom? Mas é importante a gente considerar aqui que neste vídeo a gente está falando de imóveis como forma de investimento e não como forma de aquisição de uma casa para você e sua família morar, tá bom? Mas mesmo as pessoas tendo uma certa facilidade, um entendimento de como funciona a compra de um imóvel, é preciso ter cuidados e analisar corretamente o que aquele investimento pode trazer para você e para sua família. Então a primeira coisa que você precisa ver antes de decidir se é melhor comprar um imóvel físico ou investir no setor imobiliário através dos fundos imobiliários, você precisa conhecer as nuances de cada tipo de investimento, porque apesar de estarem no mesmo setor, o setor imobiliário, o funcionamento, as características de cada um deles são diferentes. Então você precisa entender para você conseguir fazer o investimento de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua realidade. Vamos começar então com os imóveis físicos. Apesar de ser um desejo comum da imensa maioria das pessoas, a aquisição de um imóvel físico é um projeto muito grande, que geralmente é um dos maiores projetos que alguma família vai realizar durante toda a sua vida, a vida dos pais ou a vida dos filhos quando casam. E isso tem um motivo, porque um imóvel físico, ele é um valor geralmente muito grande. Então a decisão de comprar um imóvel não é uma decisão tão simples, porque a simples aquisição de um imóvel pode comprometer pode comprometer a reserva de uma vida de uma família ou até mesmo o comprometimento com as parcelas de um financiamento desse tipo de imóvel, desse valor. Então é preciso analisar com cuidado o que aquele imóvel pode oferecer, quais são os seus riscos e as possíveis rentabilidades. Então quando a gente está analisando isso como um investimento, nós devemos ter o cuidado, tirar a emoção de lado e comparar os investimentos com outros tipos de investimento, porque a gente vai analisar o que é aquela compra, o que é aquele ativo que você está comprando, o que ele pode te rentabilizar no futuro e quais são os riscos que estão envolvidos nesse tipo de ativo, tudo bem? Então, para aquisição de imóveis, geralmente tem dois tipos que as pessoas costumam comprar. Um imóvel que esteja na planta ou um imóvel físico já construído. Então, quando você vai comprar um imóvel na planta, você precisa considerar 4 coisas principais, tá bom? A primeira delas que você deve analisar é a reputação da construtora. Você precisa analisar se aquela construtora tem um bom histórico, se ela entrega os imóveis dentro do prazo, se os imóveis dela são de qualidade. Então, você tem que passar um pente fino e analisar como é a reputação dessa construtora que está construindo o seu grande ativo que você está comprando, um imóvel. Segunda questão que precisa se analisar também são todas as documentações do empreendimento. Você tem que analisar e, além disso, você deve guardar essa documentação, que isso serve de apoio e de proteção para você, comprador. Terceira informação importante que você precisa analisar também são as cláusulas de desistências, porque pode ser que, dependendo do cenário que aconteça na sua vida, você precise se desfazer daquele investimento e você tem que entender quais são as regras de saída desse tipo de investimento. E também o quarto ponto que você precisa fazer é um bom planejamento financeiro, porque haverá alguns custos ali que você precisa se programar e dentro do seu orçamento. Obviamente a gente está falando da questão do sinal que precisa ver. Você tem que analisar as parcelas enquanto ainda não recebe a chave. Você também precisa analisar o valor que você vai ter que se dispor ali no caso da chave, as intermediárias também
durante esse período, e após a aquisição da chave você também precisa se preparar para um financiamento do saldo devedor desse imóvel. E agora alguns pontos que a gente tem que analisar, na verdade até para qualquer imóvel. Então 5 pontos na verdade você tem que analisar para qualquer imóvel quando você vai realizar um investimento em imóvel. A primeira delas é o potencial de valorização daquele tipo de imóvel. Você precisa ter isso em mente para analisar as possibilidades de retorno futuro. O segundo ponto, que muitos não se atentam, a gente só pensa no potencial de valorização, mas também precisa analisar os riscos de desvalorização daquele imóvel. Você já analisou se há um projeto urbanístico daquela cidade ou vizinhança, se tem um risco de modificação? Às vezes pode ter uma modificação ou positiva para aquele imóvel, que ele se valoriza, ou até mesmo que desvaloriza aquela região. Então você precisa estar atento a isso também para um imóvel que pode ter um prazo de investimento muito longo. O terceiro aspecto que você tem que notar são os custos envolvidos nesse tipo de transação. Então você vai ter os custos de registro de imóveis, tem que saber quais são as taxas. Pode ter o custo de transmissão, que é o ITBI, ou o custo com o corretor, se você for utilizar naquela transação. Você, se tiver na ponta que você está vendendo, pode ter o ganho de capital, que você também tem que se atentar nesse tipo de transação. Você tem que tirar uma série de certidões para saber se aquele imóvel está certinho. Então, tem alguns custos envolvidos nesse processo, seja você comprador ou vendedor, que você tem que se atentar a isso. E o quarto aspecto, quando a gente está tratando do imóvel como investimento, é a grande possibilidade de você rentabilizar alugando aquele imóvel. Então você tem que analisar, obviamente, quanto que você vai alugar, quanto que aquele imóvel, aquela aquisição que você está fazendo, quanto que ele vai render. Quantos por cento, se é 2, 3, 4, 5, 6% daquele imóvel que você vai ter de rendimento quando você conseguir um aluguel. E você tem que se atentar também, se você, por exemplo, você pode ir atrás desse inquilino sozinho, você pode alugar por conta, então você tem que ter todos os cuidados para você analisar o histórico daquele inquilino, para analisar a capacidade financeira daquele inquilino e ainda para ir atrás dele e conseguir fechar todos os contratos de uma forma muito segura que proteja você e o inquilino dessa relação. E claro, se você for delegar isso, também vai ter custos que você tem que se atentar, que pode diminuir a sua rentabilidade. E o quinto aspecto que você tem que analisar são os custos de manutenção desse imóvel. Você vai ter ali o IPTU, o condomínio, quando tiver desalugado, é claro. E você também tem que se preparar para possíveis reformas e reparos desse tipo de imóvel. Um imóvel físico vai necessitar da sua manutenção, seja entre um inquilino e outro, ou até mesmo pela quebra ou a idade desse imóvel que precisa de alguma manutenção. E isso vai diminuir a sua rentabilidade quando você colocar na ponta do lápis. Mas é claro que você investir em um imóvel físico, você tem algumas vantagens também, né? A primeira delas é que você tem maior liberdade para escolher esse imóvel. Se você é uma pessoa que conhece muito bem do mercado imobiliário, pode ser uma boa você ter a liberdade para você escolher aquele ativo que você acha, que você conhece e espera uma rentabilidade ou até mesmo uma valorização daquele imóvel. Então, dessa forma, é possível selecionar boas oportunidades dentro do mercado imobiliário. Você também vai ter liberdade para negociar todas as taxas, os valores, de como vai ser feita a operação de compra ou venda desse imóvel. E outra questão característica desse tipo de investimento é que você não vê a oscilação do valor dele no mês a mês, no dia a dia. Até porque você só vai ver isso quando tiver uma transação, uma operação, quando você de fato realizar a venda daquele ativo. Ou você pode até comparar com alguns imóveis próximos, mas ainda assim você depende da liquidez e da negociação de cada imóvel. E agora eu vou falar de uma outra opção para você investir no setor imobiliário através de um ativo financeiro, que são os fundos de investimentos imobiliários, os chamados FIIs. Os fundos imobiliários ou os FIIs são um conjunto de ativos que são de empreendimentos imobiliários negociados na Bolsa de Valores. Ou seja, daí a gente já tira que um FII ou um fundo de investimento imobiliário ele é considerável uma renda variável. Então, através dos pregões da B3, da Bolsa de Valores, você consegue acessar essas cotas desses fundos de investimentos imobiliários.
Mas, Diogo, o que são esses fundos de investimentos imobiliários? Quais são os seus tipos? Então, os fundos imobiliários eles funcionam como um fundo de investimento fechado, onde as pessoas que colocaram seu dinheiro lá vai ter um gestor, o gestor vai fazer a administração desse fundo e vai fazer os investimentos em imóveis, tá? Ou certificado de recebíveis em imóveis, em ativos atrelados ao setor imobiliário, tá bom? E em troca disso, obviamente, ele cobra uma taxa de administração para fazer o investimento por você em nome dos cotistas. E como eu mencionei agora, esse tipo de fundo, apesar de ser fechado, você pode negociar ele a comprar ou vender a mesma cota que você tem adquirido através do seu home broker, na sua conta, na sua corretora. Você vende o seu fundo imobiliário e esses fundos têm uma elevada liquidez que você pode se desfazer de um imóvel, uma quantia muito grande desses investimentos, até mesmo em questões de minutos. Agora, quais são os tipos de fundos imobiliários? Basicamente, são 3 tipos que a gente pode separar. Os fundos de tijolos, que é o primeiro deles, os fundos de recebíveis e os fundos híbridos. O que é cada um deles? Os fundos de tijolos, como o nome diz, ele é composto por ativos físicos mesmo. Então esses fundos podem ter a composição de shoppings, de galpões, de hotéis, até mesmo de lojas comerciais, de salas comerciais. Então são ativos físicos que vão fazer parte desse tipo de fundo imobiliário. Já os fundos imobiliários de recebíveis, ou chamados FIIs de papéis, ele é composto por aplicações do setor imobiliário, como as letras de crédito imobiliárias, LCIs, e os certificados recebíveis imobiliários, os CRIs. E os fundos híbridos são aqueles fundos que podem ter as duas partes, tanto os recebíveis quanto os imóveis físicos dentro da sua carteira de ativos. E olha, se você está gostando desse vídeo, curta e compartilhe com outras pessoas para que todas conheçam uma forma muito interessante para você fazer a sua diversificação patrimonial, tudo bem? Mas, Diogo, quais são as formas que eu poderia ganhar dinheiro através de um fundo imobiliário? Quem investe através de um fundo imobiliário busca a mesma coisa, né? Uma melhor rentabilidade. E como você pode ter uma maior rentabilidade? De 2 formas. Primeiro é com a valorização patrimonial, né? Você pode ter uma valorização dessa cota, o seu patrimônio crescendo, e também os fundos imobiliários eles distribuem os dividendos, né? Que são aqueles aluguéis recebidos ou juros recebidos, dependendo de como é aquele ativo. Você pode ter um fundo de investimento que tem várias salas comerciais e esse fundo ele recebe os aluguéis e esses aluguéis são distribuídos em até 95% entre os cotistas. Então, basicamente, quase tudo que aquele fundo ganharia de receita de aluguéis, ele distribui para os cotistas. Então, essa é uma forma de recebimento e, diga-se de passagem, esses recebimentos, esses dividendos são isentos na pessoa física. Tá, Diogo, mas como eu faço para investir num fundo imobiliário? Quais são os custos envolvidos nisso? Para você investir, basicamente é você ter uma conta numa corretora. Se você já não tiver, você abre uma conta e você abre a sua plataforma de negociação de ativos da Bolsa e você procura o fundo imobiliário e faz sua compra. A abertura de conta hoje é gratuita e há várias corretoras que têm taxa zero para você comprar um ativo na Bolsa de Valores. E quais são as vantagens dos fundos imobiliários de investimento? A primeira dela é a facilidade e rapidez. É muito simples, você através de questões de minutos, você consegue abrir uma conta, fazer a transferência do seu dinheiro para a sua conta na corretora e já ter acesso aos fundos imobiliários e adquirir um. Pronto, é muito rápido, você tem muita facilidade, tanto na compra quanto na venda. Por que a gente está falando? Isso já remete à segunda vantagem, que é a liquidez que existe nos fundos imobiliários. Há fundos que têm um volume de negociação de milhões de reais diários, então é possível você se desfazer de um montante muito grande do seu patrimônio ou até mesmo de parte dele, quando a gente percebe que isso tem uma liquidez muito grande e você consegue vender
parte daquele patrimônio seu que está investido no setor de imobiliário, o que é muito diferente quando a gente vai analisar a venda de um imóvel físico, onde você não consegue vender a cozinha do seu imóvel. Você tem que se desfazer do imóvel todo e ainda tem que esperar um comprador que esteja querendo aquele seu imóvel naquele valor que você quer vender. A terceira vantagem também que tem nos fundos é porque o valor da cota geralmente cabe no seu bolso. Tem fundos muito grandes, muito bons aí, que ele tem a cota próxima de R$100. Então, com poucos reais, você consegue ter uma diversificação muito grande do seu patrimônio e imóveis bons com uma boa gestão, e você consegue estar exposto, por exemplo, ao setor imobiliário. E a quarta vantagem é a diversificação do seu patrimônio com apenas um investimento. Então você consegue adquirir um fundo imobiliário ou vários, que é o que a gente recomenda, inclusive na diversificação até dentro da sua carteira de fundos imobiliários. Você consegue adquirir vários imóveis de vários tipos de fundos imobiliários, setores diferentes, com imóveis em regiões diferentes, FIIs de papel, FIIs de tijolo, galpão, shopping, comercial, enfim. Você consegue uma diversificação, inclusive dentro do setor imobiliário. É uma diversificação muito maior do que você poderia fazer quando a gente compara com imóveis físicos. E a outra vantagem também é que você não tem dor de cabeça para você realizar esse tipo de investimento. Você não vai precisar ir no cartório, não vai precisar falar com o corretor, não vai precisar negociar com um vendedor ou comprador, você não vai precisar lidar com o inquilino, você tem zero de dor de cabeça, não tem tantos custos, burocracia, que a gente sabe que no Brasil tem muita. Então é possível você realizar esse investimento sem nenhuma dor de cabeça, de uma forma muito simples, sentado em frente à tela do seu computador ou celular, você consegue realizar esse investimento. E a outra vantagem também que os investidores estão vendo dos fundos imobiliários é que a sua renda, pelo menos até hoje, ela é isenta de imposto de renda. Então isso promove um ganho tributário muito grande, e quando a gente olha também as possibilidades de rentabilidade, a gente vê que realmente são muito superiores aos imóveis físicos. E quais são os cuidados que você deveria ter para analisar um bom fundo de investimento imobiliário? Você deve analisar a experiência da gestora nesse segmento, quais são os tipos de contratos realizados por esse fundo, quais são os tipos de imóveis no fundo e qual a quantidade de imóveis nesse fundo, qual a quantidade de inquilinos que há no fundo, qual é a localização, a taxa de vacância e ocupação dos imóveis do fundo, qual foi a rentabilidade desse fundo e qual é a expectativa de rentabilidade e crescimento patrimonial do fundo. E após analisar tudo isso, você ainda precisa selecionar vários fundos para você conseguir uma diversificação dos seus investimentos. Inclusive, a gente tem um vídeo que a gente fala só sobre diversificação patrimonial e como isso é importante, mas é claro que a diversificação você pode promover uma maior segurança para os seus investimentos, para o seu patrimônio, sem comprometer essa rentabilidade. Após essa análise é que você vai poder escolher um fundo imobiliário adequado para a sua carteira de investimentos. E claro, se isso fizer sentido para você como investidor, é preciso analisar se esse investimento está de acordo com o seu perfil, se está de acordo com os seus objetivos e também se faz sentido para o seu patrimônio como um todo. Então a gente precisa sempre falar que é preciso analisar todas essas questões anteriormente para você decidir onde investir. Se você obviamente precisa dessa ajuda, quer essa análise, é só entrar em contato aqui conosco. A gente tem um link que você também pode entrar em contato conosco e a gente pode auxiliar também nessa análise da sua carteira e na elaboração até de uma política de investimentos pessoal ou familiar. Então, para resumir o que nós falamos, qualquer investimento que você for realizar, seja no imóvel físico ou num fundo de investimentos imobiliários, é preciso que você analise muito bem esse tipo de ativo, se isso está de acordo com seus objetivos, você ou que alguma pessoa que conheça esse tipo de mercado saiba fazer essa análise para você, para te ajudar nessa escolha dentro do seu planejamento patrimonial. Então, se você gostou desse vídeo de hoje, curta e compartilhe. Sempre tenha em mente que é importante você planejar o seu patrimônio familiar em vida e também pensando na sucessão. Então, eu fico por aqui por hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.